Quais os medicamentos utilizados na intubação orotraqueal? Fala, enfermagem! Professor Ivo Salles aqui e dessa vez para nós temos uma aula de medicamentos. Quais os medicamentos utilizados, em qual momento eles são administrados, quais as doses que eles são administradas. Tudo isso você vai aprender na videoaula de hoje. Então eu te convido a você assistir esse vídeo até o final e não perder nenhum detalhe importante. Eu sou o professor Ivo Salles e seja bem-vindo ao Descomplica Enfermagem. Muito bem, durante uma intubação orotraqueal são feitos 3 classes de medicamentos, tá? É feito primeiro, o medicamento a ser feito é um opioide, que eu vou falar qual é o opioide geralmente que é feito. O segundo medicamento que é administrado depois do opioide é o hipnótico, tá certo? E por fim a gente realiza o bloqueador neuromuscular. Esses são os medicamentos utilizados na sequência rápida da intubação orotraqueal. Quando a gente pensa em urgência e emergência, em sequência rápida da intubação orotraqueal, os medicamentos que nós vamos utilizar são esses 3. Se nós estivermos diante de casos eletivos, geralmente cirurgias eletivas que é feito a intubação, não é feito o bloqueador neuromuscular. E a depender do caso, não é feito nenhum desses 3, como por exemplo, em pacientes em uma parada cardiorrespiratória. Não é feito nenhum medicamento e intuba direto, tá? Mas de maneira geral, em uma sequência rápida da intubação na urgência e emergência, utilizamos um opioide, utilizamos um hipnótico e utilizamos um bloqueador neuromuscular. Então, vamos falar de um por um desses medicamentos. Primeiramente, vamos falar do opioide. Qual o opioide que é feito? Principalmente é o fentanil, esse bebezinho aqui que está na minha mão. O nome dele é citrato de fentanila, tá? Não tem o nome escrito aqui fentanil, mas sim citrato de fentanila. Ele vem em uma concentração de 50 microgramas por ml e tem 10 ml nesta ampola aqui. O fentanil ele é 100 vezes mais forte do que a morfina, o que faz dele um opioide forte. E a vantagem de você utilizar um opioide em uma intubação orotraqueal é que, primeiro, para não provocar dor no paciente, porque a intubação é o procedimento médico mais doloroso que existe, então sempre é necessário administrar um opioide, porque é um procedimento doloroso, então sempre que possível, faça um opioide. E, além disso, o uso do opioide, ele potencializa o efeito do próximo medicamento, que é o hipnótico. Por isso que a gente realiza, sempre que possível, o opioide, porque assim facilita a nossa intubação com auxílio do hipnótico. O fentanil, ele vem com vários tamanhos de ampola. Vem tamanhos com 2 ml, com 5 ml e com 10 ml. Nesse caso, é a ampola de 10 ml, tá? Ela pode ser feita pura, ok? Não precisa diluir ela, pode se administrar pura. E a dose recomendada do fentanil é de 2 a 4 ml. Pode ser feita em bolos e em bolos lento, tá certo? E 2 a 4, quando é que a gente utiliza 2 ml? Quando é que a gente utiliza 4 ml? A gente vai utilizar 2 ml principalmente quando a gente está diante de pacientes mais críticos, diante de pacientes desidratados, diante de idosos, pacientes mais leves, tá? E a gente vai utilizar uma dose mais próxima de 4 ml quando a gente está diante de um paciente alto, forte, 80, 100 quilos, diante de pacientes saudáveis, pacientes mais jovens, pacientes mais clinicamente estáveis, tá? Então, para esses pacientes que têm um peso maior, uma idade mediana, são mais jovens, assim, 30, 40 anos, não está em um estado tão crítico, a gente utiliza mais próximo de 4 ml. Se aqueles pacientes desidratados, mais graves, críticos e idosos, a gente pesa a mão mais para baixo, então em torno de 2 ml. Se você realizar a administração do fentanil de forma rápida, você pode causar rigidez no tórax, tá? Pode causar o tórax rígido. Mas não se preocupe, porque isso vai ser resolvido com a administração do bloqueador neuromuscular. O fentanil ele tem um pico de ação entre 2 a 3 minutos. Então o primeiro medicamento a ser utilizado na intubação orotraqueal é o opioide. Geralmente os opioides ela vem com essa faixa azul, tá?
Se você for pegar a ampola da morfina, ela também tem essa faixazinha azul, ok? Então, o primeiro medicamento, fentanil, um opioide. A segunda classe de medicamento que a gente vai falar aqui são os hipnóticos. A gente pode utilizar 4 hipnóticos, tá? Vou mostrar aqui para vocês. A gente pode utilizar o Propofol, esse medicamento aqui que ele é branco, leitoso, tá certo? Propofol. Nós podemos utilizar o midazolam, um benzodiazepínico. Podemos utilizar o etomidato e podemos utilizar também a ketamina, né? A cetamina, mas eu não tenho ela aqui para mostrar para vocês. Então a gente tem esses 4 medicamentos que podem ser administrados para realizar a hipnose do paciente, tá? Vamos agora falar algumas peculiaridades de cada uma delas. Vale lembrar que não é sempre que você vai fazer uso desses hipnóticos. Por exemplo, paciente que está com Glasgow muito baixo, 5, 4, 3, você pode abrir mão dos hipnóticos, porque ele já vai estar rebaixado e não vai se lembrar daquele procedimento, tá? Importante lembrar também que os hipnóticos, eles têm um efeito de vasodilatação. Então, a depender do hipnótico que você for utilizar, ele pode causar uma hipotensão no paciente. O Propofol, por exemplo, ele é um mais instável, ele causa mais hipotensão no paciente e ele também é um cardiodepressor, ou seja, ele vai causar uma diminuição da frequência cardíaca e da força de contração, reduz a pressão arterial e ele é mais instável, tá? No caso do Propofol. Então, se o paciente já está hipotenso, a melhor opção não seria o Propofol, porque aí vai reduzir ainda mais a pressão arterial desse paciente. Uma outra opção seria o midazolam, ou o famoso dormonide, tá? O dormonide ou midazolam, ele tem um poder hipotensor menor do que o Propofol, tá certo? A dose do midazolam é de 0,1 até 0,3 miligramas por quilo. Então, a depender do quilo do paciente, a gente realiza essa dose num paciente, tá certo? Uma ampola dela vem 5 mg por ml e numa ampola tem 10 ml, ou seja, uma ampola toda vou ter aí 50 mg, tá? Então a dose a ser administrada 0,1 a 0,3 mg por quilo. E a cetamina e o etomidato são os dois mais estáveis, são os dois hipnóticos mais estáveis que a gente vai encontrar, tá? Falando um pouquinho mais sobre o etomidato para vocês. O etomidato ele vem nesta ampola de 10 ml em uma concentração de 2 mg por ml, ou seja, em uma ampola toda eu vou ter 20 mg. Pode ser feita pura? Pode ser feita pura, mas ela pode causar um ardor na veia do paciente. E você também pode diluir. Uma diluição bastante comum é você pegar 10 ml do etomidato, mais 5 ml de soro fisiológico e mais 5 ml de lidocaína sem vaso para aliviar o ardor, né, o desconforto do paciente durante a administração desse medicamento. Então, pode ser feito pura? Pode, mas causa causa ardor. Uma recomendação de diluição seria 10 ml para 5 de soro fisiológico para 5 de lido sem vasoconstritor, lidocaína sem vasoconstritor. Nos livros, vão recomendar uma dose de 0,3 mg por quilo, tá certo? Ou seja, se o paciente tiver 100 quilos, vão ser 30 mg, ok? Agora, de forma mais prática, o que eu posso falar para vocês? A cada 10 quilos do paciente, você pode fazer 1 ml de etomidato, ou seja, eu, Titio Ivo aqui com 100 quilos, né, mais ou menos 100 quilos, você pode fazer 10 ml de etomidato. Paciente com 80 quilos, você faz 8 ml de etomidato. Paciente com 70 quilos, 7 ml de etomidato, tá? 1 ml para cada 10 quilos que o paciente tem. Um efeito colateral do etomidato que ele pode causar mioclonias, causa esse ardor na veia, e existe um mito com o etomidato em que ele queima a adrenal, que ele detona as suprarrenais do paciente e que não pode ser feito em paciente séptico. Bem, isso é na realidade um mito. Os estudos comprovaram que de fato ele causa uma depressão temporária, mas como vai ser feito apenas em bolos naquele momento, o risco-benefício dele, na realidade, o benefício supera o risco. Tá certo? Muita gente acredita também que o etomidato não pode ser feito em paciente em choque séptico, paciente em sepse, mas sim, pode ser feito sim. Um detalhe importante é que o etomidato não pode ser feito de forma contínua e nós não podemos repetir a dose de etomidato. Ele é dose única, faz apenas uma vez. Se for necessário fazer uma segunda dose de um hipnótico, a gente utiliza outro, mas não utiliza o etomidato, porque aí sim, se ele for feito
mais de uma vez, de forma contínua, aí sim ele acaba tendo danos, gerando danos na suprarrenal do paciente. E o último hipnótico para falar para vocês é a ketamina. Uma ampolazinha da ketamina vem uma concentração de 50 mg por ml e vem 2 ml em uma ampola. Não, infelizmente eu não tenho ela aqui para mostrar para vocês. Ela pode ser feita pura e ela causa uma reação adrenérgica. Como consequência, isso gera uma taquicardia, hipertensão e uma broncodilatação. Um efeito colateral da ketamina é que ela pode causar alucinações. O paciente pode estar vendo algumas coisas. A dose recomendada dele é de 1 a 2 miligramas por quilo. Vamos lembrar, né? A gente utiliza 1 miligrama por quilo naqueles pacientes mais idosos, desidratados, mais graves, e 2 miligramas por quilo para aquele paciente que estão mais saudáveis, pacientes mais jovens e mais hidratados. Ok? Então, esses são os 4 hipnóticos: Propofol, Midazolam, Etomidato e ketamina ou cetamina. Esses hipnóticos são os segundos medicamentos a ser feitos. Vamos lembrar, qual é o primeiro dos medicamentos a ser realizado? O primeiro medicamento é o opioide. Depois de feito o opioide, nós vamos realizar um hipnótico. E lembrando, nós não vamos fazer todos esses hipnóticos. A gente faz um deles, tá certo? Nós não vamos utilizar todos. A gente utiliza apenas um. A gente utiliza um desses hipnóticos para administrarmos no paciente. A gente não realiza todos, tá? Depois de realizar a indução do paciente, quando ele tiver em efeito de hipnose, nós vamos realizar a administração de bloqueador neuromuscular. Nesse caso aqui, existem vários, tarpancurônio, vecurônio, mas principalmente a gente utiliza ou um rocurônio ou a succinilcolina, tá? O rocurônio, ele vem nessa ampolazinha de 50 mg em 5 ml, ou seja, 10 mg por ml. E a succinilcolina, ela vem um pó liofilizado, tá? Ela vem em 100 mg. Para facilitar a diluição, a succinilcolina, a gente dilui ela para 10 ml, tá? Mas vou falar aqui uma por uma. Primeiramente, vamos falar do rocurônio. Rocurônio, ele pode ser feito puro, mas também vai causar um ardor no paciente, tá? Vem uma concentração de 10 mg por ml e tem 5 ml aqui. O rocurônio, ele possui uma ação no paciente de 30 até 45 minutos. Diferentemente, por exemplo, da succinilcolina, que tem uma ação mais curta. Ou seja, quando você administra o rocurônio no paciente, o paciente vai parar de respirar e a sua intubação não foi realizada de forma de sucesso, você vai precisar estar ventilando aquele paciente ali por um longo período de tempo, 30, 45 minutos, 1 hora, a depender da dose que você fez, tá? Ivo, e qual é a dose recomendada do rocurônio? A dose para adultos do rocurônio é 1,5 miligramas por quilo, tá? 1,5 miligramas por quilo. Então, um paciente que tem aí 100 quilos, vamos fazer 150 miligramas. Ou seja, a gente faz 3 ampolas dessa, né? Cada ampola dessa aqui tem 50 miligramas, ok? Então, isso é alguns detalhes que a gente precisa saber sobre rocurônio, tá? Rocurônio, existe uma ação, ele realiza uma ação mais longa. Diferentemente da succinilcolina, tá certo? Succinilmetônio, cloreto de succinilmetônio. Ele pode vir em 100 miligramas ou em 500 miligramas, tá? Que eu tenho aqui são de 100 miligramas. A succinilcolina, ela tem um efeito mais rápido no paciente, uma duração em torno de 5 a 10 minutos. E a succinilcolina, ela apresenta a vantagem que ela vai realizar no paciente fasciculações. Então você vai observar que a língua do paciente, depois que você realiza a succinilcolina, ela vai ficar, ó, fasciculando, tremendo. As pálpebras podem fascicular. Nesse momento, o médico está liberado para intubar o paciente. Ivo, qual a dose recomendada da succinilcolina? A dose recomendada é de 1 a 1,5 miligramas por quilo, tá certo? 1 a 1,5 miligramas por quilo da succinilcolina. Dose muito parecida do rocurônio, tá? O rocurônio é 1,5, a succinilcolina é de 1 a 1,5 miligramas por quilo. Agora, detalhes muito importantes. A succinilcolina, ela apresenta algumas contraindicações, como por exemplo, não posso utilizar succinilcolina em grandes queimados, não posso utilizar succinilcolina em pacientes que têm hipercalemia. Já tô vendo ali, ó, um potássio maior que 5,5. Tá tendo alteração no eletrocardiograma e nos exames laboratoriais, eu não posso utilizar a succinilcolina. Pacientes vítimas de esmagamento maior do que 72 horas e pacientes que têm imobilidade, como por exemplo, paraplegia, AVC, se ele tem algum tipo de AVC, eu também não posso utilizar a succinilcolina, tá? Se ele, nesses 3 casos, eu tenho que utilizar rocurônio. Lembrando,
grandes queimados, esmagamento, paciente com alguma paralisia e hipercalemia, tá? Nesses casos não posso fazer a succinilcolina. E em pacientes renais crônicos, pode fazer a succinilcolina ou não? Em pacientes com insuficiência renal, a gente até pode fazer sim, tá? Mas e o potássio não vai causar arritmias no paciente? Então, apenas vai ser uma contraindicação da succinilcolina em pacientes com insuficiência renal quando ele apresentar alterações eletrocardiográficas. Vamos lembrar? A onda T apiculada. A onda T apiculada é uma característica, isso no eletrocardiograma, de hipercalemia. Então, naquele paciente com insuficiência renal que apresenta onda T apiculada no eletrocardiograma, aí também a gente não realiza a administração da succinilcolina. Mas se ele tem insuficiência renal, mas não tem a onda T apiculada, não tem alterações eletrocardiográficas, a gente pode administrar a succinilcolina. Então, essa foi a nossa aula de medicamentos da intubação orotraqueal. Quais são os 3 grupos? Opioides, representado principalmente pela o fentanil. Depois os hipnóticos com midazolam, o propofol. A gente pode fazer uso também do etomidato ou da ketamina. E por fim, os bloqueadores neuromuscular, rocurônio ou succinilcolina, tá? Do rocurônio da mesma forma, ou utiliza rocurônio ou succinilcolina. Isso é o que você precisa saber sobre medicamentos da intubação orotraqueal. Agora, para você que ficou até o final desse vídeo e quer saber um pouco mais sobre medicamentos, eu tenho uma sugestão para fazer para você. Existe um e-book completo sobre os medicamentos voltado para a enfermagem, tá certo? Se você quer aprender, estudar, se aperfeiçoar e dominar os medicamentos, vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você possa estudar e aprender mais e dominar tudo sobre medicamentos, tá? Esse material está na descrição desse vídeo para você dar uma olhada e estudar. Beleza? Pessoal, se você gostou desse vídeo, vou pedir para você, ó, sentar o dedo no like. Essa aula foi uma aula bem grande, bem complexa, mas vamos lá. Deixa aqui o dedo no like e se inscreva no canal. Eu te ajudei de alguma forma? Então inscreva-se no canal para você me ajudar a crescer e ajudar mais pessoas, tá certo? Galera, não esquece, assiste esses outros 2 vídeos aqui, ó. Clica aqui, aqui mesmo, vai. Clica aqui e assiste esses outros 2 vídeos aqui. Eu sou o professor Ivo Salles e esse foi mais um vídeo do Descomplica Enfermagem. Até a próxima, galerinha. Valeu!